Olá amigos, boa noite, começando mais um TalkNet, o nosso encontro de todas as noites aqui pela internet, né? Muito boa noite aí para você que está em todo o Brasil, em São Paulo e pelo planeta Terra, acompanhando a gente aí pelas redes sociais aí. Muito obrigado mais uma vez, depois de praticamente uma semana aí afastados. Pessoal, meu celular caiu e quebrou, imaginem, né? Celular hoje é tão importante, tinha todas as informações, os nossos contatos e links para entrar aqui, bater um papo com vocês. E, infelizmente, o celular foi para o chão, quebrou. E você sabe como é que é assistência técnica, né? Quase 3 meses para arrumar, então tivemos que improvisar e voltamos hoje provisoriamente. Mas logo, logo estará tudo normalizado aí para dar continuidade no nosso bate-papo de todas as noites. Lembrando você que você pode acessar os nossos vídeos lá pelo YouTube, né? Acessando Missão Destaque com C mudo no final. Lembrando também que estamos com uma plataforma nova na nossa comunidade. Acessa lá a nossa comunidade e você vai ter informações importantes, uma roupagem nova, temas importantes, discussões legais. Entra lá então, nossa comunidade é o nosso canal e logicamente pelo YouTube, pelo Facebook, você pode mandar sua mensagem pra gente hoje à noite aqui. Estou aqui acompanhando no celular e vai ser muito bom. O tema de hoje, como vocês viram no post, né, nós vamos falar sobre cirurgia de palavras. Edson, o que é isso? Vamos falar um pouco sobre isso. Cirurgia de palavras, né? Falar um pouco sobre a ação da palavra na vida humana, tá bom? Esse vai ser o nosso tema. Lembrando que 15 de maio estaremos em Santa Isabel, no nosso encontro lá no Hope Valley. Vou trocar o fundo musical aqui para a gente continuar o nosso bate-papo. Lembrando vocês que podem mandar as mensagens, você pode também solicitar um tema para a gente bater um papo. O pessoal está pedindo aqui para eu falar sobre o vídeo do ET de Varginha, né? Os 25 anos do ET de Varginha. Pessoal, se você quer assistir, ele não está no Facebook, tá bom? Se você quiser rever o programa sobre os 25 anos do ET de Varginha, você entra lá no nosso YouTube, no nosso canal no YouTube, que é Missão Destaque com C mudo no final, e lá você vai ter o programa editado, nós editamos ele, né? Ele está mais compacto e você vai poder rever o programa sobre o ET de Varginha. Bom, hoje à noite, cirurgia de palavras. Como é que surgiu esse tema? Primeiro, foi um tema sugerido por um amigo nosso, o Marcelo, que queria falar um pouco sobre toda essa situação, né, que está acontecendo no Brasil e o quanto as palavras têm destruído amizades, por questões políticas, por partidos políticos, partidarismo, né? As pessoas estão hoje perdidas com todo esse problema da pandemia, mas muito mais do que isso, gente. A palavra é algo muito duro. Ontem eu falava com um amigo meu, pastor Charles Felício, Dr. Charles, psicólogo, e nós discutíamos justamente sobre isso, né? O quanto a palavra destrói a vida de muita gente. Quem já não ouviu aquela frase, é melhor levar um tapa do que ouvir isso de você? Acho que muitas pessoas já se depararam sobre essa situação. E a Bíblia também relata isso, o quanto é terrível a palavra para construir e também para destruir. O livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, fala sobre isso, né? O apóstolo Paulo fala sobre isso. Depois eu quero ler um trechinho mais contundente sobre isso, lá em Tiago, no capítulo 3, no versículo 1 até o 9, também traz essa discussão à tona. Mas o importante que eu quero deixar essa noite é justamente sobre isso, né? Da importância de você filtrar suas palavras. Que a sua palavra não seja para destruir a vida de ninguém, porque ela tem esse poder de destruição, de arrebentar com vidas, de destruir pessoas que, em vez de crescerem numa palavra que possa trazer esperança, sonhos, há muita gente má no mundo com palavras destruidoras. E quando eu falo de cirurgia de palavras, é porque é interessante o que o apóstolo Paulo fala em Hebreus 4:12. Ele diz que a palavra de Deus é como uma faca de 2 gumes, que chega ao ponto de dividir juntas e medulas, né? Dividir a alma do espírito. E é interessante porque quando nós entramos na concepção
médica romana daquela época, principalmente no período de Paulo, são poucas informações, é óbvio, gente, que nós temos sobre isso, mas nós percebemos nessa palavra do apóstolo Paulo que ele era um homem de muitos conhecimentos e sabemos isso. E talvez não há uma comprovação, não estou determinando aqui que Paulo era um médico, mas Paulo tinha muitos conhecimentos médicos. Tá? Nós percebemos isso também lá na recomendação dele de tomar um pouco de vinho, lá para Timóteo tomar um pouco de vinho, porque isso iria fazer bem para o estômago dele. Ele tinha algum problema relacionado ao seu estômago, um problema de saúde, e isso com certeza nos abre, né, um horizonte para entender que Paulo talvez também fosse um grande médico também, apesar que os médicos romanos da época de Paulo eram médicos bastante complicados, eles eram conhecidos até como terríveis, né? Eram dos piores médicos, é óbvio, da época. Para você ter ideia, usavam sanguessugas para todo tipo de tratamento. O fator cirúrgico, em 99% dos casos, levava a pessoa à morte, né? Então, tudo isso constrói na vida de Paulo um horizonte que faz com que ele tenha essa comparação em relação à palavra de Deus, que chega ao ponto de dividir juntas e medulas. Naquela época era praticamente impossível falarmos de medula espinhal, né? Que é aquela medula que vem pela construção da espinha dorsal ali do ser humano, da espinha, né? Como a gente conhece popularmente. Não se havia conhecimento sobre as funções dessa medula. A medula, provavelmente, que Paulo está falando, é a medula no osso, né? A palavra medula quer dizer miolo, né? E ela devia estar reservada à questão óssea, né? O tutano, a medula que está ali no meio do osso, que produz o nosso sangue, que produz de uma maneira simplista para você entender os glóbulos vermelhos, as plaquetas. Tudo isso é produzido ali na medula óssea. Então, provavelmente, o que eles conheciam era esse tipo de medula. E Paulo utiliza isso para dizer que a palavra corta, né? A palavra de Deus chega ao ponto de dividir juntas e medulas, alma e espírito. Mas para aqueles que recebem palavras que destroem, também é muito complicado. Então vamos ler rapidinho aqui. Eu quero, em primeiro lugar, ir para Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12. A palavra diz assim, pessoal: porque a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até o ponto de dividir almas e espíritos, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos, propósitos do coração. É tremendo, né? Percebermos isso, que nós podemos usar a palavra de Deus para construir e não para destruir. Talvez o dia de hoje projetaram sobre a tua vida, ou você mesmo, inocentemente, acabou falando para alguém palavras que talvez para você sejam simplesmente palavras, mas essas palavras penetram na vida das pessoas. E por natureza humana, nós somos levados a provocar mais dano com palavras na vida das pessoas do que construir. Poxa, Edson, você acredita mesmo nisso? Acredito, sabe por quê? Eu acho muito contundente o que Tiago nos fala, né? No capítulo 3. E eu vou ler para vocês para a gente concluir o nosso raciocínio. Meus irmãos, não vos torneis muitos de vós mestres, sabendo que havemos de receber maior juízo, porque todos tropeçam em muitas coisas. Se alguém não tropeça no falar, é perfeito varão, capaz de refrear também todo o seu corpo. Ora, se pomos freios nas bocas dos cavalos, para nos obedecerem, também lhes regimos o corpo inteiro. Observai igualmente os navios, que sendo tão grandes e batidos de rígido vento, por um pequenino leme, são dirigidos para onde quer que queiramos que ele vá.
Assim também a língua, pequeno órgão, se gaba de grandes coisas. Vede como uma fagulha põe fogo em toda a brasa e consome toda uma selva. Ora, a língua é fogo e um mundo de iniquidade. A língua está situada entre membros do nosso corpo e contamina todo o corpo, e não se põe em chama toda a sua carreira na humanidade, como também está posta a mesma chama no inferno que nos roda, pois toda a espécie de feras, de aves, de répteis e de seres marinhos se doma e tem sido domado pelo gênero humano. A língua, porém, nenhum dos homens é capaz de domar, é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai, mas também com ela amaldiçoamos os homens feitos à sua imagem e semelhança de Deus. Interessante, né? Com a mesma palavra nós abençoamos, mas com a mesma palavra destruímos o homem, o nosso irmão, o nosso próximo, que é feito à imagem e semelhança de Deus. Então a palavra, numa comparação também simplista, não estou entrando aqui no mérito científico, médico, mas simplesmente uma analogia, né? É como uma cirurgia, né? E nós precisamos ter habilidades, como um bom médico tem no momento em que ele está fazendo uma cirurgia, seja ela qual for. O bom médico, com o passar do tempo, ele adquire habilidades importantes e ele é tão preciso no manuseio, suas mãos criam uma habilidade que ele consegue ser bem-sucedido na sua cirurgia, no propósito que é, em primeiro momento, salvar uma vida. Muitas vezes por uma correção, mas o objetivo principal é esse, salvar vidas. Então quero deixar esse bate-papo de hoje aqui para nossa reflexão, né? De tomarmos cuidado nesse tempo em que há tanta agressividade. As pessoas estão se agredindo umas a outras por causa de política, por causa de ideologia. E eu estou falando aqui para a maioria de cristãos. Tá? O nosso propósito hoje é pregar para crentes, né? Porque nós estamos hoje com o único propósito de evangelizar evangélicos, né? Os evangélicos precisam conhecer Jesus na sua essência, e pode chocar o que eu estou dizendo, mas essa é a realidade, né? A maioria dos nossos irmãos evangélicos não conhecem a palavra de Deus. O evangelho que foi pregado nos últimos 20 anos destruiu todo um trabalho de uma igreja sadia lá de trás. Principalmente o movimento neopentecostal que está aí, construiu um ambiente de hipocrisia, de pessoas retardadas que não conseguem pensar, que não conseguem ler um simples texto e não conseguem projetar o verdadeiro amor de Deus e entender o principal mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos decorrem todos os outros. De nada adianta você falar línguas, de nada adianta você ser um grande teólogo, de nada adianta você ser um grande músico, se você não amar a Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a ti mesmo. Todos os outros mandamentos são anulados. Então para de se enganar, deixa de estar frequentando uma igreja simplesmente por frequentar e não sentir nenhuma mudança na tua vida. O tempo vai passar, você vai fazer 15, 20, 30 anos de igreja e nada aconteceu na sua vida. Sequer você tem certeza da salvação. Se hoje o Senhor te chamar ou o inferno te buscar, será que você tem certeza para onde você vai? Reflita com sinceridade no teu coração que evangelho você está vivendo. O evangelho para a vida eterna, porque esse é o verdadeiro propósito da vinda de Jesus Cristo aqui. Ele não veio só nos dar carro, casas, e Ele dá isso também. Mas o objetivo principal da vinda de Cristo aqui na Terra foi proclamar a vida eterna. Porque aqui, gente, tudo é muito passageiro. Eu perdi tantos amigos nesse momento difícil de pandemia e eu creio que muita gente
que está aí do outro lado também perdeu. E é muito triste, né? Amigos que projetaram sonhos, né? Construíram castelos, e esses castelos hoje não existem. Correu, trabalhou, enganou, e simplesmente hoje deixou de existir. E eu nem sei se foi recebido no céu, ou se foi para a condenação eterna. E estava sentado num banco de uma igreja, como nós. Então vamos refletir um pouco sobre que tipo de palavra sai da nossa boca, do nosso interior. Que não sejamos sepulcros caiados, né, bonitos por fora e cheios de podridão por dentro. Que as nossas palavras sejam cirúrgicas para salvar vidas, para levar as pessoas à paz que só Cristo pode nos dar, a entender o sacrifício da cruz. Morreu por nós, sendo o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. Veio na forma humana, se entregou, se humilhou, sofreu todas as paixões mundanas, todos os sofrimentos do pecado original lá em Adão sobre a sua carne. Mas pela sua morte e ressurreição, nós temos vida hoje. Mas essa vida também tem um preço. Ele diz que aquele que quiser vir após ele deve pegar a sua cruz e segui-lo. A cruz tem um peso também. Um peso de negarmos certas coisas que têm caminhado ao nosso lado. Palavras duras, maldade plena no nosso coração. Adson, mas é difícil, cara. Às vezes eu quero fazer o bem, como o apóstolo Paulo diz, mas faço justamente aquilo que não quero fazer. E quem poderá nos ajudar, né? Jesus Cristo. Dobra o teu joelho em casa. Tenha um coração limpo. Busque a Deus. Peça pela graça e pela misericórdia, porque só isso pode nos salvar. Ninguém é merecedor, pessoal, de nada nessa terra. Ninguém tem um passaporte por praticar certas coisas. Mas o passaporte do céu é dado pela graça e a misericórdia derramada em Cristo Jesus. Tá bom? Então fica aqui a nossa mensagem. Quero agradecer a todo mundo que está aí na sintonia junto com a gente, acompanhando a gente aqui, tá bom? Sara, saiu aqui o nosso... E para mim aí o que foi que aconteceu? Quero ver se tem mensagem do pessoal aqui. Lembrando que dia 15 de maio nós estaremos lá em Santa Isabel, no Hope Valley, falando aí de muitas coisas legais. Quero agradecer a Marta. Martinha, obrigado, viu? Saudades, viu, Marta? Poxa, faz tanto tempo que a gente não se vê, né? Vamos ver se a gente consegue marcar um café da manhã muito legal e ter um tempo para um bate-papo. Espero te ver lá na nossa missão no Hope Valley, tá bom? Muito obrigado pela sintonia. Alex, muito obrigado também pela sintonia aí. Samuca, o Samuel também, que está ansioso para participar lá da observação astronômica. Nós temos lá um centro de estudos astronômicos muito legal. Espero que você também tenha a oportunidade de um dia estar com a gente lá no Hope Valley, em Santa Isabel, a base da nossa missão, tá bom? Pessoal, amanhã estaremos novamente aqui no nosso TalkNet, falando de assuntos que, de certa forma, angustiam a humanidade, né? Mas ela sempre tem solução. E a solução está na Palavra de Deus. A solução está em Jesus Cristo. Quero que você tenha um resto de noite tranquilo, uma noite abençoada. Se você tem algum questionamento, se a insônia te pegou, ou se o desespero daquilo que vem no dia de amanhã está aí no teu coração, peço que você vá agora aí no seu quarto, onde você estiver, dobre o seu joelho e ore a Deus. Se você não pode dobrar o seu joelho, ore em pé. Se você está sentado, porque não pode ficar em pé nem de joelhos, ore sentado, mas fale com Deus. E não faça uma oração mecânica. Esse bate-papo aqui que nós estamos tendo, é assim que a gente fala com Deus, é assim que Jesus nos ouve. Ele está nos ouvindo, apesar da distância,
mas a tecnologia nos aproximando, ore a Deus onde você estiver. Eu tenho certeza que nessa fala com Jesus Cristo, muita coisa vai mudar na tua vida. E não se esqueça, repetindo, você já falou com Jesus Cristo hoje? Tenho certeza que será uma experiência única. Boa noite.